Fala pessoal, tranquilidade? Marrom falando aqui, mais um vídeo sobre escassez de mão de obra aí. E aí, eu queria trazer uma novidade aí pro canal e vocês deixem aí nos comentários aí se vocês vão gostar disso, tá? Que é fazer meio que um túnel do tempo, né? Não sei se usam isso ainda, né? Mas esse termo. Mas é o túnel do tempo da escassez de mão de obra. Aqui, no caso, eu separei uma específica que foi vagas temporárias, né? Então, eu achei aqui três vídeos, né? Um vídeo recente de mais ou menos 4 meses ali. Um vídeo de entre 3 a 2 anos, foi em 2021. E o outro de, se não me engano, 8 anos, tá? Mas quando eu clicar no vídeo, eu vou mostrar para vocês ali a data certinho, para vocês terem uma noção. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam cada vez mais que esse trabalho de formiguinha aqui que eu faço aqui é justamente para mostrar que tá havendo mudança, né? É para um pondé da vida que fala que o pobre, né, principalmente, né, o pobre ele vai ficar mais velho, vai ter os boletos, vai ter vai ter conta para pagar, vai ter os filhos ali, vai ter que sustentar, vai ter que trocar fralda, sendo que nossa geração tá tendo menos filhos, né? Mas a geração Z ela vai sucumbir sim e ela vai fazer o que o patrão quer, vai lamber a bota do patrão, vai se submeter, né, a ganhar um salário de merda, né, e muito trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês um tipo de trampo que era filas e filas e filas e filas e filas de emprego, mas que tá tendo uma queda, né? Que é aqui, como vocês podem ver aqui, ó, a escassez de mão de obra temporária, de final de ano, de Páscoa, de Dia das Mães, sabe? Essas trampos assim. E a crescente vaga de dias ali. Então, 13 dias, 15 dias, finais de semana. Vou até trazer um vídeo para vocês que eu tava dando uma pesquisada, né? Que lá em Santa Catarina tá tendo um movimento bem interessante das empresas, né? Do supermercado, por exemplo. Mais especificamente. Eles estão dando vagas em final de semana, né? Que são justamente os dias que você tem mais frequência ali. Então você tá podendo trabalhar ali no final de semana ali, fazer uma grana e depois seguir com a sua rotina. Se você trabalha de segunda a sexta, final de semana você trabalha ali e ganha uma grana, entendeu? E tá tudo, pelo que aparenta, né? Tá tudo legal, né? Eles estão juntando aí automoção, né? A primeira vez que eu vi o sistema de autoatendimento, assim, de pagamento, foi justamente esse na primeira viagem que eu tive, né? E, cara, foi uma experiência maravilhosa, mano. Porque você vai lá, paga as coisas. Na primeira vez que eu fui, eu era muito leigo, né? Então eu pagava tudo no dinheiro, né? Aí depois na segunda vez, já aproveitei mais, porque eu já pagava no cartão e tudo mais. Então, cara, uma delícia. Você não ficar preso ali. Fica geralmente uma pessoa ali para poder observar, né? E pra tá te dando um bizu ali. Eu já trabalhei com atendimento assim. E na minha visão tem que ser duas pessoas, tá? Pelo menos. Na verdade era para ser mais, né? Mas pelo menos duas pessoas ali. Porque enquanto uma tá atendendo, a outra tá observando. Entende? Então tem que ter uma pessoa para atender as pessoas ali, para ensinar, se tiver algum bug, alguma coisa, alguém tentar fazer alguma maracutaia ali para poder passar, e o sistema ele não deixa porque ele tem um negócio de peso, então tudo que você coloca ali tem que ter um peso específico, né? E aí ele faz o cálculo certinho e eu na minha visão tem que ter duas pessoas no caso, né? Mas voltando, né? E aí eu vou trazer para vocês esse vídeo um pouquinho mais pra frente, né? Então agora eu vou trazer para vocês o vídeo específico aí para mostrar, né, que a gente vivia aí numa situação nem um pouco interessante, né? Então quero mostrar para vocês que a gente não tava numa situação interessante em termos de economia e que agora a gente está podendo escolher, né? O que é literalmente uma novidade na vida do brasileiro, né? E pelo menos na minha geração, né? E que assim, tá sendo maravilhoso isso, né? Então, primeiro, né, ó, deixando claro aí, pô, dá uma força pro amigo aí, se inscreve aí no canal aí. Eu nem boto aqueles barulhinhos de se inscrever, não sei o que, deixo aí. Se inscreve aí no canal, dá essa moral aí, entendeu? Fortalece aí a corrente aí. Comenta aí, hype o vídeo, compartilha, dá o like. Comenta aí o que você tá achando dessa escassez. E principalmente, durante você vendo esse vídeo aí, você comenta aí o que você tá achando. Se tá bacana, se não tá bacana. Entendeu? E aí vamos tá olhando aqui, né? Então, o primeiro, né? É isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui é mais pra frente. Se não me engano, é esse aqui.
Isso. Ó, então, ó, o primeiro é de 2018, tá? 2018. O segundo é de 2021. E o terceiro aqui é de 2025, tá? Mas é como é emprego temporário, né? E eu não consegui achar a origem aqui da reportagem e tudo mais. Eu achei por um outro canal. Eu vou colocar aqui de 2024, 2023, tá? Só pra gente ter ali uma noção um pouquinho melhor. Aqui tá falando 2024, ó. A gente pode se basear mais ou menos aí, beleza? Então aqui a gente tem um gap ali, né? Então aqui a gente tem um gap de 3 anos, né? E aí depois a gente tem um gapzinho aí de mais 3 anos, né? Então de 3 em 3 aí, vamos ver o que aconteceu aí nessa situação. Então aqui, ó, fim de ano eleva expectativas para empregos temporários. Nessa época aqui, cara, 2018, era muito difícil você conseguir emprego. Era muito difícil você conseguir emprego, cara. Nossa, eu nem troquei a tela, velho. Foi mal, pessoal. Mas aqui eu vou voltar aqui. Foi mal mesmo. Mas não tem problema não. Aqui a gente faz aqui, ó. Vou nem editar isso aí. Isso aí é na mais pura, ó. Isso aqui é o primeiro, 2018. Isso aqui é o segundo, em 2021. E esse aqui é o último, que é em 2024, tá? Então, eu não vou editar, vou deixar assim, pra ter a autenticidade aí pra vocês verem que eu não tô mascarando nada, tá? Então, vamos lá. Lembrando, né, voltando aqui, agora que vocês estão vendo, essa época aqui, cara, tipo assim, a tela tá até zoada, né? Tipo assim, a imagem aqui máxima é 480, né? E não é 1080, né? Mas, assim, esse tempo aqui era muito ruim de arrumar emprego, cara. É uma situação ali completamente diferente de atualmente, cara. Quem hoje sai do ensino médio consegue, tipo assim, oportunidades que quando eu saí do ensino médio, cara, eu ia pra mutirão de emprego, cara. Eu tinha 18, 19 anos e ia pra mutirão de emprego, irmão. Era exatamente isso. Pra cargos onde os caras era preciso ensino fundamental incompleto, eu chegava lá com o meu ensino médio e tinha que penar, né? E recebi muito mais não do que sim, tá? E foi a partir dali, fui pegando essas experiências ali e comecei a viajar. Que aí eu comecei a ver que o mundo não era só aquela pequenez que eu tava, né? Mas vamos voltar lá. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui a situação, tá? Então vamos lá. Com a aproximação do final de ano, os lojistas e fábricas começam a abrir seleção para as contratações temporárias. Em 2016, em Caruaru, foram criados 2.978 empregos temporários. Em 2017, melhorou. Foram 3.182. Houve um aumento de 12%. Agora, para 2018, os lojistas estão animados. Nessa rede de sapataria, a seleção já começou. Devem ser contratados pelo menos 60 pessoas para as 4 lojas da cidade, a mesma quantidade do ano passado. As vagas são para vendedor, para os meses de novembro e dezembro, e quem se destacar pode ser efetivado. Cara, essas empresas assim de lojas principalmente de tênis, tá? Roupa também tinha, mas principalmente loja de tênis, porque é lojinha, tá? Porque você entra aqui, entra ali, entra aqui. Eles faziam muito teste, cara. Pô, cara. E aí era muito ruim porque em alguns casos eles não te davam vale transporte, tá? E nem lanche. Então você tinha que levar o seu lanche pra você ganhar, para você trabalhar. Então você só pagava pra trabalhar. E aí você ganhava através de comissão. Então você tinha uma cota, você tinha que vender aquela cota, saber vender. Eles davam meio que uma espécie de treinamento, mas não era treinamento nenhum, né? E você tinha que vender. E aí você receberia por aquilo que você vender. E não pelo seu dia. Não era diária. Eles não pagavam diária. Entendeu? Então, cara, era uma dinâmica totalmente diferente. E aí, nesse caso aqui, empregos temporários, criava a ilusão nas pessoas. Cara, no começo era uma febre, cara. Todo mundo via emprego temporário e queria pegar. Por quê? Porque você não tinha trampo, velho. Você não tinha trampo, cara. Eu ri assim, porque eu vou lembrando das coisas, da experiência, cara. Você não tinha trampo, cara. Você não tinha trampo. Você buscava ali, você tentava de todo jeito, você não conseguia, irmão. Você se esforçava pra caramba pra conseguir um trampo. Cara, você é recusado até pra McDonald's, pra poder trabalhar em Burger King, pra limpar chão,
né, com todo o respeito, pessoal que é da auxiliar dos serviços gerais aí, o pessoal da limpeza, a tia da limpeza, o tio da limpeza, né, o pessoal da zeladoria aí, mas cara, era uma disputa desleal, cara, com o dos jovens para poder conseguir trampo nessa época, cara. Era impressionante assim, só quem tinha acabado de fazer ensino médio, tinha terminado pelo menos ensino médio ali nessa época ali, cara, sabe o que eu tô falando, cara? Ali foi vacas magras 100%, 100%. Você tá tendo agora a opção de escolher onde trabalhar agora. Antes não era assim, cara. E você vai perceber aqui no decorrer das reportagens, uma pra outra, que o porquê disso, né? Porque, cara, é bizarro, velho. É bizarro, é bizarro. Então eu agradeço o tempo todo por essa questão dessa escassez e por que tá tendo essa escassez, né? Primeiro, 2020 aconteceu, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo que fez as pessoas pensarem e agirem e buscarem outras formas de ganhar a vida, entende? Depender menos de patrão, né? E outra é porque a economia tá melhor, cara. Querendo ou não, a economia tá melhor. Entende? Então não tem como você chegar aqui, independente do seu partido político, cara. A economia está melhor sim do que aquela época. Aquela época era um cocô. Entende? A pessoa que hoje faz ensino médio agora e a pessoa que fez ensino médio nessa época ali, 2017, terminou o ensino médio 2017, 2018, 2019, cara, é completamente diferente de agora, tá? É completamente diferente. Sim, a gente já começou o processo seletivo agora em outubro. E no início de novembro a gente já está com essas pessoas já no comando das vendas. Como é o caso desse vendedor. Há 2 anos ele veio para trabalhar 2 meses no final do ano. Se destacou e acabou ficando na empresa. Vim, foi uma experiência nova, mas graças a Deus consegui me desempenhar, como outros também, e tive a oportunidade de ficar efetivo. Os setores que mais... Uma coisa que interessante, tá? Para quem trabalhou já em muitas lojas aí de comércio e tudo mais, cara. Isso aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é raro, tá? Pelo menos naquela época era raro. Não sei como é que tá hoje em dia. Eu acho que hoje em dia tá mais liberal, né? Porque hoje em dia a moda, ela muda, né? Então, um tempo passado, quem, por exemplo, se raspava, né? O homem que se raspava era, né? Não era mal visto e tudo mais. Hoje em dia, a pessoa entende que não tem nada a ver. Entende? Você se sente até melhor, você consegue fazer outras coisas, né? E aí é gosto, né, da pessoa, né? Mas é aspectos visuais ali que vai mudando, né? Aí você tem pesquisa aqui, pesquisa ali, que vai fazendo essas coisas, né? No fundo, é pra ganhar dinheiro, né? Mas antigamente, cara, barba? Não pode. Comércio com barba? Não pode. Não pode, não pode, não pode. Cabelo muito grande? Não pode, não pode. Cabelo cacheado? Não pode. Independente se é homem ou mulher, tá? Cabelo cacheado? Não pode. Ou ali isso aí ou prende. Era assim que funcionava, tá? Então, é esse sistema aí, tá? É esse sistema aí. E tive a oportunidade de ficar efetivo. Os setores que mais empregam em Caruaru são, em primeiro lugar, o comércio, com 60% das contratações temporárias, seguido do setor de serviços, com 22%, e, em terceiro, a indústria, com 18%. Aí, ó, nossas costureiras aí, hein, que tá em falta, hein? Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. E justamente o setor da indústria não está tão animado assim. Nessa daqui, que fabrica roupas masculinas, há 3 anos eles não... Aí, ó, só um detalhe, tá? Quem viu o vídeo aí das costureiras aí, eu esqueço de botar card, essas coisas. Algum dia eu vou separar um dia só pra colocando aí, pra o pessoal for clicando ali e for vendo, tá? Mas é porque realmente dá muito trabalho. Como eu falo pra vocês, eu tô estudando uma língua estrangeira, tô fazendo algumas outras coisinhas aí. E acaba tomando um pouco mais do meu tempo. E quando eu vou pra gravar, principalmente aqui, esse tipo de vídeo assim, eu gosto de usar o mais 100% master da criatividade e me divertir fazendo isso, né? Porque se eu tratar isso aqui como, como uma obrigação, eu não vou conseguir fazer, né? Da melhor forma possível. E aí vocês não vão querer mais clicar nos meus vídeos aqui. Então eu faço esses vídeos aqui quando eu tô bem, assim, tô legal, tô zen, que aí eu dou pra... lá ele, né? Mas assim, eu consigo extrair melhor, né, do conteúdo e tudo mais, assim. Então lembrando de coisas e aí dando risada hoje em dia, né? Porque hoje em dia você dá risada, né? Mas antigamente era complicado. E aí a gente pode ver aqui, quem viu o vídeo aí das costureiras,
que tá tendo um problema de escassez de mão de obra aí desde 2020, já tem um tempo já, né? Mas aí ele vai, acho que se não me engano aqui vai falar que também tá com dificuldade para poder encontrar, mas aqui não tinha tanta dificuldade não, tá? É porque tava escolhendo muito. Mas hoje em dia tá tendo uma dificuldade monstra para poder contratar as pessoas, porque o salário não aumenta de forma considerável. É um setor que lucra bastante, tem um faturamento muito alto. Lógico, ele vai competindo aí com um setor internacional, global e tudo mais, mas ele exporta também, tá? Então tem locais que contratam, por exemplo, fora do Brasil contrata a indústria aqui brasileira a poder fazer para poder vender lá para fora, entende? Então ele faz muito isso. E aí, você vê que o maquinário é o mesmo. Você lembra? Se você for clicar lá no vídeo lá, você pode cavucar, é um dos vídeos mais recentes aí. Você vai ver lá que é o vídeo, o maquinário é o mesmo, a mesa é a mesma, o estilo de cadeira é a mesma, você não tem estrutura nova, você não tem nada, é a mesma coisa, é a mesma situação, não tem tecnologia nova, entende? Não tem a mudança tecnológica, velho, é um bagulho atrasado mesmo, entende? Então, é assim, cara, é complicado, pô. Aí a construtora vai ficar continuando essa cadeirinha aí. Essa cadeira aí é do tempo que eu estudava no colégio. Caraca, velho. Acho que em universidade pública, acho que tem, né? Não, acho que na universidade pública nem tava mais assim. É que eu fui um pouco tempo no campus assim, e eu nem percebi, nem olhei direito para as cadeiras, pra sala de aula direito, né? Eu tava mais maravilhado com o campus lá, né? Mas assim, eu estudei em escola pública, cara, e a cadeira era assim, tá ligado? De madeira assim, zoada, entendeu? E desconfortável, filho. Hoje em dia as cadeiras, mano, pelo menos um formato ali que fica mais confortável pra pessoa, entendeu? Prestar atenção, a mesa é de um jeito mais projetado ali e tudo mais, cara. É tipo assim, tem coisas que não mudam, né, cara? Tem coisas que não mudam. Tem setores que tem que se lascar mesmo pra mudar, velho. Porque se depender dele, ele não vai mudar, entendeu? Contratam ninguém no final do ano. Como eles fabricam para as lojas do comércio, a produção... Ali, ó, tem um homem ali, ó, aqui, ó. O homem aqui, como eu falei, ó. Lógico, majoritariamente mulher, mas não impede um homem de trabalhar como costureiro, tá? Então só pra deixar aí claro. Depende dos pedidos que eles recebem. E até agora não acharam viável contratar, além dos funcionários que já têm. Esse ano tá meio complicado, né? O comércio não reagiu até agora, certo? Geralmente, quando batia entre agosto e setembro, a gente já via uma reação do comércio e geralmente a gente contratava durante esses meses. E até agora não houve essa reação e não, infelizmente, até agora não vamos contratar ninguém. Só lembrando que em qualquer contrato, os direitos do trabalhador são os mesmos, independente do período. Todo empregado, quando ele é contratado, independentemente de ser por um tempo curto, que é por tempo determinado, ele precisa ter os mesmos direitos que qualquer outro empregado num tempo indeterminado. Então, tem que anotar a carteira no prazo de 48 horas e recolher todas as contribuições, efetuar todos os pagamentos. Ou seja, ele terá os mesmos direitos. No caso da extinção, quando é encerrado o contrato, é que ele não vai receber somente o aviso prévio, nem vai ter o seguro-desemprego, normalmente pelo curto período, nem a multa de 40%, mas os demais direitos todos são garantidos, como 10º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, o saldo de salário dos dias trabalhados. Então é isso aí, ó. Então marca aí pra você, ó. 2018, tá? 2018. 2021. 2021, vamos lá. Faltando 3 meses para as comemorações de fim de ano, o comércio e o setor de serviços já se preparam para o principal período de vendas com a contratação de novos profissionais. Normalmente aquele trabalho temporário, mas já é um começo. Já é um começo. O avanço da vacinação, a retomada das atividades, tudo isso vem trazendo esperança para os empresários e para as pessoas que estavam desempregadas e agora sonham com uma nova chance no mercado. Por que as pessoas estavam desempregadas? Porque em 2020 muita gente rodou. Sacou? Mas tinha uns setores aí específicos, né? Supermercados, que tava só expandindo, mesmo na pandemia, né? Aí em 2020 ali. Engraçado, né? Mercado de trabalho. O movimento ainda não é o de antes, mas são essas pessoas que os lojistas querem conquistar. De olho no primeiro Natal, depois do auge da pandemia,
A meta é vender mais presentes. E para isso acontecer, vamos abrir vaga para todos os cargos aqui na loja, né? Para estoque, para o caixa, então a gente está recebendo todos os currículos, até para as vendas mesmo, né? Que é o principal, né? Que é o nosso foco. boa parte dos comerciantes começou a contratar em agosto, mas a previsão é que a maioria das oportunidades apareça em outubro e novembro, segundo o levantamento feito pelo Sebrae e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Essas vagas são, na sua maioria, vagas temporárias, lembrando sempre que existe a possibilidade da contratação se tornar efetiva. Isso aí é lorota de novo, você vai vendo aí, sempre vão falar a mesma coisa, né? Então, cara, não vai nessa. Se você vai contrato temporário, mano, não vai com essa coisa de querer ser efetivado, mano. Vai lá pra você cumprir a porcaria do seu contrato temporário. Infeliz! Desculpa, cara, mas você tem que ouvir isso, cara. O que tem que te falar isso? Cara, faz só o seu contrato e pronto. Se for pra acontecer, vai acontecer. Se o gerente lá, se os caras que trabalham lá, o pessoal mais velho lá, gostar de você, alguém, um líder de outro setor gostar de você, você vai ser efetivado, mano. É assim que funciona. Agora, se você for com o pensamento e acreditar no lorota do recrutador falando, se você se dedicar mais, se você fazer mais, se você não sei o que, se você não fazer não sei o que lá, você vai ser efetivado, cara, você vai se lascar. Porque primeiro, tá? Primeiro, continua esses moldes, tá? Você vai pro contrato temporário, aí vamos supor, você conseguiu. Beleza, você conseguiu. Só que você não tá efetivado ainda. Como assim, Marrom? Eu não tô efetivado, cara. Mas aqui o cara tá falando que eu vou ser efetivado. Eu posso ter a possibilidade de ser efetivado. Não, meu amigo. O contrato temporário é um contrato temporário. O que eles fazem? Eles pegam depois e transformam para um contrato de experiência. O contrato de experiência, eles pegam ali, suga de você mais 90 dias. Ou seja, somando esse contrato temporário com o contrato de 90 dias, você tem ali quase 3 meses. 3 meses não, você tem mais 3 meses. Você tem quase 4 meses, 5 meses. Entende? De ali ele podendo usar os seus serviços. E aquele período que está temporário, meio que você não ganha como se fosse férias, né? Porque você está temporário. Né? Aí depois só vai começar a contar no contrato de experiência, porque aí você já tá ali na empresa, né? Aí se você for efetivado depois do contrato de experiência, que é até 90 dias, ele não precisa ser 90 dias, mas ele é até 90 dias, as empresas pegam 90 dias, porque ela pode pagar menos e várias coisas, né? E aí você começa a ter a possibilidade lá na frente de ter férias, alguma coisa do tipo, tá? Então é nesse naipe que funciona. Se você vai lá, todo bobalhão, pensando que você vai suar, vai fazer tudo e tudo mais, já vai ser efetivado. Meu irmão, você tá caindo no conto da sereia, entendeu? Eu tô te mostrando aqui, pegando o beabá básico, trazendo informação, a sabedoria aí de uns anos atrás, onde o carinha aqui que vos fala se lascou bastante. Você quer se lascar agora? Você é novo aí, você pode aí buscar outras alternativas interessantes, ou pegar esses tipos de trabalho e poder juntar uma grana e procurar uma especialização ou viajar para uma outra região que possa te dar uma condição melhor de trampo, entende? Aí você vai ficar preso numa situação como essa. Cara, pensa que você entende, você está sendo valioso agora. Todos estão sendo valiosos agora porque é uma mão de obra que está precisando. Está escassa, é uma escassez de mão de obra. Então você fazer o seu trabalho e ficar na sua, sem ficar ligando, ficar babando ovo de patrão, ficar na sua, fazendo o seu trabalho só, você vai sim ter condições de progredir na sua carreira. Você vai ter sim possibilidade de subir. Porque nesse mesmo período que tu tiver ali, meu irmão, vai ter 10, 20, 5, 50 pessoas que vai sair e você vai estar vendo todo mundo saindo. Entende? Porque ninguém tá aguentando essas condições de trabalho. Entendeu? Então você vai ser, se você fizer o seu feijão com arroz, você já vai conseguir as coisas, tá ligado? Então você não precisa se matar e trabalhar. Entende? Vai no feijão com arroz, cara. Vai aqui no beabá. Eu não sou peão de fábrica, não, velho. Eu tenho horror a peão de fábrica. Porque peão de fábrica não é o cara que trabalha, seu colega de trabalho. O peão de fábrica é aquele cara que quer te sacanear, entendeu? Então eu não quero te sacanear. Eu tô te falando aqui a real, mano. Percebe, cara. Não cai no conto da sereia. Se você fazer isso, você vai se lascar. Depois você vai ficar puto porque você não conseguiu ser efetivado, você se desdobrou para poder conseguir aquele trampo, aí você foi lá e quis provar que você era bom, não sei o que, você vai se lascar, você vai ficar triste, vai ficar puto, nunca mais vai querer trabalhar na sua vida. Então, pega essa informação aí e absorve, irmão. Absorve que aqui é sabedoria. E se alguém tiver aí passado por experiência como essa, deixa nos comentários aí para esses marinheiros de primeira viagem aí,
não ficar iludido com esses tipos de trampo, tá? Mas aqui é um túnel do tempo, tá? Para você perceber aí a mudança que tá acontecendo. O principal é você perceber que tá tendo mudança, tá? Vamos lá. O perfil dessas vagas são para jovens, na faixa etária entre 18 e 34 anos. Aí, ó, jovens, 18 e 34 anos, o que eu falei? Eles iam já incluir ali os jovens aí, para quem tinha dúvida aí, é porque geralmente a gente vai buscar informações e bota 14 e 24, né? Mas como a taxa de natalidade ela tá diminuindo muito, isso aqui é 2021, tá? Mas a taxa de natalidade não tá, ela tá despencando. Tem ali um pessoal que tá tendo filho, não se baseia muito pelo pessoal que tá tendo muito filho, não, cara. Uma pessoa ali com 5, 6 filhos, mas aí tu vai tu olha de frente pra casa dessa pessoa, a pessoa tem um filho ou não tem nenhum filho. Entende? Então, cara, vai aí, vai pensando, legal. Cara, esse é o momento, se você é jovem, esse é o momento de você, assim, mano, faz aquilo que você tem que fazer. Aquilo que você quer fazer, faz. Porque lá na frente, no pior dos casos, vai subir o subemprego ainda pra você trabalhar, entendeu? Isso se você não se especializar em alguma coisa durante esse tempo, tá? Então, vamos voltar aqui. Com ensino médio para trabalhar entre 6 a 8 horas diárias. Os corredores quase vazios dos shoppings tendem a ficar bem movimentados. Independentemente da crise, as vendas sempre aumentam no final do ano. E agora, com o avanço da vacinação, a ideia do comércio é gerar empregos para atender os clientes. A expectativa do setor é criar 105 mil vagas em todo o Brasil. Pretendendo contratar mais 2 meninas para vendas, né? Porque realmente o movimento agora começou a crescer. 69% dos empresários de todo o país já decidiram que vão contratar. A maioria vai abrir 1 ou 2 oportunidades para jovens com o ensino médio completo e salário em torno de R$ 1.460. R$ 1.460. Se não me engano, era meio que o próximo salário mínimo. Eu acho que é o salário mínimo, tá? Cara, é aquela coisa que eu tô te falando, velho. Jovem, de novo, você tá ouvindo aí? Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque os empresários, hoje em dia, estão falando, não, que a gente quer uma pessoa mais experiente. A gente não liga pros jovens, não. A gente quer o pessoal aposentado aí. Não, cara, eles estão mentindo pra você, velho. Eu tô te mostrando aqui, cara, que a reportagem falando aqui, deixando bem claro que é jovem, filho. É jovem, ensino médio ali, jovem. A gente quer jovem. A gente quer jovem. Jovem. Só que o jovem não tá chegando tão junto como chegava antes. E o que tá acontecendo? Aí tá chegando, pô, então pera aí. Então vamos pegar ali os meia-idade. Vamos pegar ali os aposentados, porque eles estão mais desesperados. Entende? Então a gente vai pegar ali. Entende? É esse tipo de situação que eu tô tentando, desde o primeiro dia do canal, mostrar. Entende? Mas aí eu tenho que ser um cara, tenho que pegar aqui o meu terno, né? Tem que pegar um terno, tem que botar uma roupa bonita e tal, né? Botar um topetezinho aí vai ficar legal pra vocês, né? Aí vocês vão acreditar, né? Aí é assim, né? Porque o brasileiro é complicado, né, cara? Tem muita gente boa, mas tem muita gente que quer ser feio de otário, né? Aí a gente pode ver aí, né? Todo dia sai de casa duas estilos de pessoas, né? Que todo mundo já sabe essa história aí, né? E quando eles se encontram, dá negócio, né? Então, cara, é jovem, cara. É jovem. Por isso tá tendo esse problema aí. Aí começa a colocar a culpa em geração Z. Quem vai trabalhar nessas lojas aí? É rico? É classe média? Não é, cara. É pobre, velho. E é justamente o pobre que tá se virando aí, fazendo outras alternativas aí pra poder conseguir uma grana, entendeu? É justamente isso. Para aqueles que aproveitaram o período, mesmo que desemprego, para se atualizar e ampliar o seu leque de conhecimentos e habilidades também, por que não dizer, com certeza sairão na frente perante essa retomada. Então aí você vê, ó, deixa eu ver aqui. Ó, então é especialista em recrutamento e seleção, é o RH. Entendeu? O cara do RH aí falando pra você. Você que tava passando por um período ali que você não tinha grana, velho. Acabou os 600 contos que você recebia, né? E aí acabou, velho. Você não pagou um curso, velho. Cara, eu tô lembrando. Cara, parece que foi ontem, cara. Entende? Porque 2020 ali mudou meio que a percepção de tempo de muita gente, né? Acho que a maioria das pessoas, né? Então o tempo tá passando e a gente não tá percebendo tanto, né? Porque a gente foi afetado muita gente. Principalmente o pessoal que se formou durante o ocorrido de 2020, né? Eu me formei em 2016 ali. Só que, cara, eu me formei, mas tava por aí, entendeu? Tava me virando. Então eu tinha esse contato físico, né? O pessoal de 2020 ali, ele já, tipo assim, durante o ensino médio ficaram
cheio de sequela por causa disso, né? Porque você não tinha um contato ali com a pessoa, aumentou os níveis de ansiedade e tudo mais. Então, muita gente que o adolescente, né, ele pensa que, não, a escola é chata, não sei o que. Aí quando ele vai pra vida real, que não tem mais a escola, né? Não tem mais aquele local onde ele vai ver os amiguinhos, vai ver o pessoal, vai zoar depois do colégio, vai pra uma praça jogar bola, alguma coisa do tipo. Quando ele percebe que não tem isso, aí começa a dar piripaca na cabeça, né? Mas agora vamos lá, vamos pra última aqui, né? A mais recente aqui, né? A qualidade vai estar em 360, tá? Porque é um upload de uma outra pessoa. Mas deixou aqui uma informação interessante, ó. Então aqui, ó, Natal. Ó, a reportagem fala sobre os altos preços dos alimentos da ceia de Natal e sobre a falta de mão de obra temporária para o final de 2024 no varejo, né? Então, o varejo aí é loja de departamento, supermercados, principalmente esses dois aí, né? Eu não sei se o fast food se enquadra, eu acho que o fast food se enquadra em bares e restaurantes, né? Mas lojinhas aí, comércio no geral. E aí é isso, né? Vamos lá, vamos assistir aqui. Está chegando a hora. Famílias reunidas e muita comida na ceia de Natal. É o que 10 entre 10 pessoas querem todos os anos. Mas é no supermercado que o consumidor percebe que não vai ser nada fácil. Eu acho que aumentou bastante. É uma operadora de caixa aí, ó. Ela que trabalha provavelmente em supermercado, né? Então, uma operadora de caixa falando que aumentou bastante, né? E realmente, as coisas tá bem caras, assim. Mas, assim, peguei ali esse período ali de 2020, um pouquinho ali 2022, 2021, as coisas estavam muito caras também, cara. Tava complicado ali pra poder tancar, velho. Mas não vou reclamar não, tá? As coisas tá caro sim, não vou passar pano, né? Porque as coisas tão caras assim. Mas hoje tá caro, mas você tem ali uma oferta de trampo, né? Antigamente era caro e você não tinha oferta de trampo nenhum. Então, a gente sempre vendo os dois lados, né? É interessante isso. Tá tudo muito caro. O peru, picanha. Tem que fazer pesquisa, porque tá caro mesmo. Que os preços dos produtos da ceia de Natal estão salgados, já deu para São Paulo de novo, hein, rapaziada? Caramba. perceber. Mas acredite, alguns supermercados no final do ano estão oferecendo vagas temporárias. Porém, em alguns setores, a mão de obra desapareceu. O gerente desse supermercado em São Paulo diz que há vagas sobrando em diversos setores. Ele explica que a empresa funciona a semana toda. Cada funcionário tem sua escala de trabalho e seus dias de folga. Mesmo assim, os candidatos sumiram. Tem que trabalhar domingo, feriado, né, com uma folga na semana. Então, com isso, impacta a parte de pessoas, falta de mão de obra na parte do varejo. Então é isso aí, pessoal. Vou terminar aqui com essa reportagem, né? Com essa fala aí do gerente, né? O gerente geral. Ele é o gerente geral, que eu vou botar aqui pra vocês, ó. Domingo, feriado. Aqui, ó. Você pode ler aqui que ele é gerente geral da loja, né? E aí, pra gente trazer mais uma informação aí, mas primeiro, pô, se inscreve aí, cara. São 33 minutos aí, né, de puro conteúdo. Então, pô, dá essa fortalecida aí. Se inscreve aí, deixa o like, comenta aí o que você tá achando, dá um hype também no vídeo, mas comenta aí sua opinião aí. Você viveu nessa época aí, lá em 2018? Passou por aqueles perrengues lá, como é que tava? Deixa aí nos comentários aí. E aí, separei essas informações aqui que a gente sempre traz, né? Então aqui é a escassez de mão de obra, né? Aí causas da escassez, né? Então um aumento sazonal da demanda, né? Que é específico, né? Para essa vagas temporárias, né? Então alto comércio, alta no comércio na indústria final de ano, com datas comemorativas, exigem mais mão de obra para atender a demanda. Então você tem ali, lógico, você precisa de mais gente porque vai ter um fluxo maior de movimentação de clientes, né? Aí você tem um envelhecimento da população entrando aqui em jogo, né? Então, envelhecimento da população, reduzindo a disponibilidade de trabalhadores jovens e potencialmente reduzindo a mão de obra disponível. Mas assim, por que tá reduzindo a mão de obra disponível se tem as pessoas mais velhas aí para trabalhar? De novo, pessoal, preste atenção. O bagulho não é só alarmar a escassez de mão de obra. O negócio é que o jovem, né, que não quer aceitar esses trampos, né? Que pessoas de um pouco mais de idade podem trabalhar nisso, mas eles querem os jovens, né? Por que eles querem os jovens, né? Aí você junta um mais um.
falta de qualificação, né? Então você fala que esse tipo de trampo você não precisa de qualificação nenhuma. Qualificação o quê? Ensino médio, né? Uma pessoa perguntou essa informação aí, eu não sei se foi no meu vídeo ou foi num vídeo de uma pessoa que eu comentei. Falou, mas pra que tipo de qualificação precisa pra trabalhar em determinado local lá? Eu falei, cara, não, na verdade foi na plataforma aí, TikTok, né? Eu acho que o vídeo aqui agora vai começar a ter menos views. Mas eu tô fazendo vídeos lá, né? Eu deixo o link lá no meu Instagram. E aí, quem quiser seguir, é só colocar Olhar Marrom no Instagram lá que já vai achar. Né? Eu deixo aqui na parte de links ali do próprio aqui o YouTube mesmo. Então você clica ali em sobre no meu canal, você vai achar ali, né? Eu tô testando deixar um tempo sem o Instagram na bio, mas na bio não, na descrição, um tempo pra ver como é que funciona ali a descrição. Mas depois de um tempo eu deixo, né? Mas se você for nos vídeos anteriores, você vai ver que vai ter em algum vídeo ali, a descrição vai estar meu Instagram ali, você pode pegar o link para poder ir lá pro TikTok, né? Aí um carinha deixou lá. Eu vou pesquisar lá no TikTok mesmo, Olhar Marrom, que você provavelmente vai achar lá. Né? Então ele falou, pra que você precisa, qual é a qualificação que precisa ali pra esse tipo de trabalho? Eu falei, cara, ensino médio, no máximo ensino médio, né? Se você não tiver ensino médio, ensino fundamental completo e ser maior de idade, só isso é que você precisa ter. Entende? Porque é isso que precisa ter mesmo. Pra esse tipo de trabalho assim, que é mais simples, você não vai mexer numa usina nuclear, entendeu? Você vai mexer o quê? Você vai mexer numa mercadoria para repor. Entende? Você vai fazer operação de caixa, conta, matemática. Você nem vai fazer a conta, na verdade. Você vai pegar lá e vai passar na mercadoria, o computador vai contar para você e pronto. Vai falar o quanto que você tem que dar de troco. Né? Se você quiser ter uma experiência assim de caixa, você vai lá e instala um jogo chamado Supermarket, tá na Steam. Você instala lá, tem até para celular também na Play Store, você bota Supermarket, você vai achar. E você vai fazer esse teste, você vai ver que só é o mesmo funcionamento. Quem trabalhou em supermercado, na parte de caixa, você vai ver que é o mesmo funcionamento. Tem um pagamento de cartão, tem um pagamento de dinheiro. É exatamente daquela forma lá, entendeu? E aí você faz isso. E você não precisa de qualificação. Qualificação que eles falam, por isso que eu falo. Quando eles falam, ó, vem com o papo de, falta qualificar, mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada você tem que filtrar, porque não é mão de obra qualificada que eles estão falando. É mão de obra jovem, entende? É mão de obra jovem. Mão de obra qualificada tem uns montes aí. Então, pessoa com ensino médio, pessoa com faculdade, com curso técnico e tudo mais. De curso de capacitação e tudo mais, qualificação. É o famoso curso livre, né? Que eles botam curso de capacitação, mas é o curso livre que você consegue pegar aí até de graça, com certificado e tudo certinho. Em alguns sites, tá? E aí você tira esses cursos, você fica mais qualificado ainda, entende? Mas ele não precisa desse tipo de qualificação, porque tem muitas oportunidades de trampo que você ganha a experiência ali, né? Então às vezes até querem você que só tenha 18 anos ou tenha 20 anos ali, né? E você só entra ali e pronto, né? Que eles vão te ensinar ali as coisas, né? É o te ensinar famoso, te ensinar assim. Funciona assim, 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 assim. Faz. É assim, entendeu? É isso que eu vou te ensinar, basicamente. É o treinamento, né? Aí você tem a mudança de perfil profissional. Então, as necessidades de do mercado de trabalho mudam e nem todos os trabalhadores têm as habilidades para as novas vagas. Na verdade, nem todas as empresas têm habilidade para novos profissionais. É o contrário, tá? Não deixa que tentem distorcer, né? Porque eles continuam pagando mal e querem as pessoas para trabalhar em muito mais funções, né? Com o mesmo papo, não, que a gente tá com margem apertada, não consegue não sei o que, a gente já paga muito, não sei o que. É a mesma lorota de sempre, você não vai mudar toda vez, você só tem esse reajuste aí do salário mínimo, porque é o governo que coloca, tá ligado? Porque se não fosse, dependesse dos empresários, mano, eles iam sempre chorar e falar, não tem como a gente melhorar o salário e tudo mais. Cara, se você não tem como melhorar o salário, então você tem que reformular essa forma aí dessa escala, você tem que reformular a forma como você faz a sua gestão de tempo aí, sua gestão de pessoas, você colocar menos atividade para essas pessoas, porque você não vai pagar o suficiente para elas, né? Então você, pelo menos, vê uma forma de todo mundo sair ganhando, mas não, só um lado tem que ganhar, né? É unilateral, né, que tem que ser, né? Então, condições de trabalho, né? Você não está em condições de trabalho precárias, insalubres ali, né? Que é um grande desafio aí. E baixos investimentos aí, a educação técnica, né?
Então você acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Então aqui os impactos, dificuldade para contratar, custos aumentados, perda de produtividade, né? E o mesmo lorota de sempre, né? Que a gente já tá ligado, investimento em educação, melhora aí condições de trabalho, incentivo para a contratação, flexibilidade e adaptabilidade. Adaptabilidade. Então você tem aí as mesmas coisas, né? Que fazem com que você tenha formas de estar modificando tudo, né? Então aqui, cara, esse tipo de escassez, ele tá mostrando para você que você tem valor sim, que você é um profissional que sempre teve valor, mas passou por um período ali de crise, né? Eu falo aqui diretamente do pessoal que viveu nessa época ali, cara. Porque, assim, foi muito difícil, cara. Muito difícil. Então, um pessoal aqui que tem 20 anos, cara, agora tem 21, 22, cara, aproveita, cara. Aproveita, faz o que tem que fazer, cara. Quando eu comecei a viajar, primeiro veio um pouco do medo, né? Eu tinha muita timidez, eu tinha fobia social, pra vocês terem uma noção. Era nesse nível. E eu falei, cara, pô, eu não tô conseguindo. Eu quero dinheiro, tá ligado? Eu não tô conseguindo. E eu trabalhei em obra, tá ligado? Como servente. E eu tava juntando minha grana, né? Eu conversava com pessoas de outro estado também. Que cara, eu preciso ir embora, cara. Eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. E, tipo, situações em casa também não eram tão legais assim. E, cara, eu falei, cara, não, preciso ter uma experiência fora, preciso ver se eu realmente consigo fazer alguma coisa e tudo mais. E eu fui, pum. Aí eu botei no mapa e fui. E, cara, foi uma experiência, assim, extraordinária. As experiências que eu tenho de vida e as experiências profissionais que eu tenho foi todas feitas fora do meu estado de origem, pra você ter uma ideia. Entende? Eu só tenho 2 experiências. Eu tenho, se não me engano, 10 experiências. Fora as por fora, né, que eu tive, né, como consultor, como vendedor, várias outras coisas aí. Então, a maioria dessas coisas, a maioria dos meus clientes foram feitos fora, né, de pessoas que conheci, entende? Então, eu só ganhei, entende? Eu fiz isso quando eu era jovem, entende? Por quê? Porque eu não tava conseguindo nada, eu tava no mesmo lugar e não tava conseguindo. Literalmente, eu entrava em mutirão, eu madrugava, eu fazia tudo e tudo mais, e não conseguia, cara. Literalmente não conseguia. Entende? Não conseguia. Eu fui pra esse local, né? Viajei lá. Cara, na primeira conversa eu consegui o trampo. Né? Entrevista que a gente fala, né? O que é isso? Fala conversa, entrevista. Cara, eu cheguei. Uma semana, mano. Durou 2 semanas pra fazer, agilizar a papelada e tudo mais. Vai entregar, fazer exame e tudo mais, assim. Aí você vê, cara, você fica anos ali buscando oportunidade. Você vai pra outro lugar, pum. Estalar de dedos, pronto, você conseguiu. Entende? Então, cara, é impressionante ali a situação. Eu fico muito feliz por hoje em dia as pessoas terem uma certa fartura de oferta de trabalho, mesmo que simples, tá ligado? Porque no passado ali, cara, as pessoas penavam muito pra poder conseguir. Tinha muita lorota, tinha muito golpe. Vocês estão vendo golpes agora de falso currículo, tudo mais, mas tinha muito golpe. Muita gente caía em golpe porque o pessoal acreditava mesmo que você tinha que fazer um curso lá da empresa tal que tá anunciando pra você conseguir passar no processo seletivo, mas na verdade era vaga fake porque era um golpe que tava tendo, né? Ainda tem isso, eu tenho ligado que ainda tem isso, mas, cara, agora multiplica por 1000, porque era uma situação onde era muito escasso trampo, tá ligado? Até trampo em McDonald's, cara. Você não conseguia, velho. Pegava muito por quem indica, porque era mais fácil pra eles contratarem assim, entende? Então fazia filas e filas, e hoje em dia eles estão mudando a escala, velho. Eles estão mudando a escala de trabalho. Tem supermercado fazendo, abrindo oportunidade de trampo de forma em final de semana. Eu vou trazer esse vídeo, tá? Eu tô meio cansado agora, mas eu vou trazer esse vídeo um pouco mais pra frente, quando eu tiver mais organizado, porque eu tô gravando aqui, num dia eu tô gravando acho que uns 3 ou 4 vídeos, tá? Então, por isso que eu tô falando desse jeito, mas eu tô programando tudo pra sair pelo menos um vídeo por dia. E aí no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, eu gravo esse vídeo aí, porque eu tenho que estar eufórico de novo pra trazer esse conteúdo bacana, tá? Mas, pô, a gente tá mudando isso, cara. Tá ocorrendo mudança, cara. Então você vê pessoas reclamando, pessoas falando que o jovem não quer trabalhar, que as pessoas não querem trabalhar, que a pessoa quer ficar num Bolsa Família e tudo mais, essas coisas, cara. Isso é lorota, cara. Não acredito nisso não, velho.
Tem pessoas que sempre ficaram nessa palhaçada mesmo de ficar na teta do governo mesmo. Só você olhar pros políticos, né? Que os políticos não querem sair das tetas ali, né? Ah, tem um político ali que reclama, não sei o que, do judiciário. Mas pergunta pra ele, cara, então larga o seu salário também. Beleza? Seu salário aí de 40 mil, 50 mil, 70 mil, 100 mil. Sua emenda lá que você consegue lá. Os benefícios que você fala que vai conseguir pro seu estado lá, mas você embolsa lá e faz uma coisinha ali, bota na cueca, né? Isso aí você não fala, né? Mas não é. Por isso que eu não me empreendo. Eu não tenho um político de estimação, mano. Eu reconheço as boas que se tem e reconheço também as coisas ruins que se teve, velho. Por isso que eu agradeço, porque hoje em dia você tem fartura de trampo. Você tem ali uma economia um pouco melhor, entende? Tem que continuar assim, cara. Que continue mais e mais assim, porque as pessoas não passam pela humilhação que foi passado no passado, né? Quem viu o vídeo aí que eu passei aí pra vocês de um ex-recrutador aí jogando currículos e humilhando as pessoas, né? Tu acha que aquela pessoa ali ficou desempregada por muito tempo? Lógico que não. Essa pessoa ali conseguiu se recolocar no trabalho ali porque era uma pessoa com conhecimento, é uma pessoa sádica mesmo. Pra você trabalhar nesses lugares você tem que ser pelo menos um pouquinho sádico. Você tem que ter um pouco de soberba, entende? E eu falo isso sem sacanagem mesmo, tem que ter mesmo, é esse tipo de coisa, é assim, é o carrasco, né? Alguém tem que fazer aquele trabalho, né? Eu não tenho empatia, não. Se eu, tipo assim, algum dia, eu não vou trabalhar em RH, então não vou nem colocar essa hipótese, né? Mas, tipo assim, eu penso assim, eu ainda tenho essa coisa em mim, eu gostaria de ter uma empresa, tá ligado? E, cara, eu contrataria as pessoas, tá ligado? Mas nunca faria esse negócio de RH, tá ligado? Se eu pudesse, eu contratar as pessoas, eu conversar com a pessoa ali, tratar tudo certinho, beleza, cara. Tranquilidade. Agora, se precisar de um RH, aí vai me ferrar. Porque eu vou ficar em cima, eu vou encher o saco dos caras, entendeu? Sendo que o trabalho dos caras é realmente fazer minha vida mais fácil. Com o empresário, cheio de dinheiro no bolso, comprando aí uma mansão em Miami, né? Ficando bem de boa. Eles têm que fazer o meu trabalho. Mas, tipo assim, é foda, né, cara? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você for novo. Deixa o seu comentário aí, o seu relato, o que você quiser. Deixa aí pra gente poder estar conversando aí, entendeu? E, cara, agradeça, entende? Por estar vivendo esse momento. Você que passou por essas situações que eu passei lá no passado também, agradeça, curta. Se você é novo, quer fazer uma viagem, quer tentar, quer conhecer o mundo, cara, quer conhecer o Brasil, mano, agora é essa. A hora é essa, mano. Você já tá vendo que tem escassez de mão de obra em determinados locais. Pensa aí, formula, faz uma graninha pra você viajar, ter o tanto pra você pelo menos ter ali uns 2 meses ali pra poder se garantir um dinheirinho bacana, né? Pra não passar muito perrengue ali. Porque rapidamente você já consegue o trampo, já leva a documentação certinha, você consegue o trampo, pronto. Nem que se for pra você juntar uma grana depois você voltar e tudo mais. Cara, faz. Só faz, mano. Só faz. Ah, não, mas falaram que... Mano, faz. Faz, mano. Vai valer a pena, pô. Ah, o outro não quer fazer, dane-se o outro, irmão. Faz você. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. E tamo junto.